Olá, amigos. Meu nome é Guilherme Rafid e você está no webinário Método Da Vinci. Esse aqui é o episódio 1. Esse webinário é um material de apoio ao curso Método Da Vinci, onde a gente explora as técnicas de desenho da figura humana de maneira proporcional, né? Com a minha experiência de ilustrador e quadrinista, eu desenvolvi esse método baseado nas obras do mestre Leonardo da Vinci. Através desse curso, você poderá ter a oportunidade de compreender a importância da prática do desenho como uma ferramenta poderosa de concentração, de memorização, de relaxamento. E qualquer pessoa pode aprender a desenhar desde que tenha vontade de explorar a sua criatividade e que queira. Então, querer eu acho uma das coisas mais importantes, né? É curtir desenhar, né? Curtir fazer isso. Então, aqui eu vou apresentar um pouco do e-book que acompanha o curso, né? É um material didático que vai ter o passo a passo das lições para vocês acompanharem as videoaulas, né? Então o e-book também está na plataforma Hotmart, onde você vai ter acesso. Mas esse webinário a gente vai falar sobre um outro mestre. Vamos falar sobre o Bridgman. A gente vai fazer alguns desenhos dele aqui, vamos adotar um dos livros dele para a gente estudar paralelamente aqui ao Leonardo da Vinci. Então, se você quiser saber mais sobre o curso Método Da Vinci, quiser saber mais informações, entra no site métododavinci.com, o link vai estar aqui embaixo do vídeo. Lá na parte do blog também tem um artigo sobre o Bridgman, com mais informações sobre ele. Mas a ideia é que a gente pretende fazer o livro inteiro, né? Então a gente vai discutir bastante coisas aqui, mas vamos desenhar mesmo o livro, né? Então os livros estão todos em inglês, eu acho que não tem uma versão em português, mas eu vou tentar traduzindo aqui página por página, a gente vai desenhando. A ideia é ir praticando mesmo e desenhar o livro todo, né? Então isso está servindo como estilo para mim, como artista, né? Ter esse desafio de produzir o livro todo de um grande mestre e ajudar novos artistas que queiram melhorar o seu desenho da figura humana a dar um gás e tentar fazer o mesmo e desenhar um livro do início ao fim, né? Esse é um dos problemas que eu normalmente me deparei na minha carreira de professor. Normalmente os alunos compram os livros ou baixam os livros, né? Hoje com a internet a gente tem essa facilidade de ter acesso a esses clássicos da metodologia do desenho, né? Quando eu comecei isso já era bem difícil, a gente trocava xerox dos livros, né? Então era bem complicado e a gente valorizava muito cada pequena página que a gente tinha, desde os livros assim, o Hot Draw Comic Marvel Way, ou os livros do Andrew Loomis, né, que a gente trocava xerox desses livros. Mas o desafio é desenhar do início ao fim, né? Se o livro está organizado dessa maneira, se o autor pensou na página 1 até a última, ele pensou numa narrativa, né? Normalmente não acontece isso nos livros de arte. As pessoas pegam, desenham uma página ou outra. Então, o objetivo é a gente tentar fazer o livro inteiro. A gente viu ali nos últimos slides alguns estudos de braços do Bridgman, né? Esses estudos ele fez provavelmente em aula, em painéis grandes, né, com carvão. Esse original está no Museu Norman Rockwell. Se vocês chegaram a esse vídeo, se vocês gostam de desenhar, por algum motivo caíram aqui, acho difícil que vocês não conheçam quem é o George Bridgman, né? Então, o George Bridgman nasceu em 1864, né? Ele foi pintor, escritor, professor de arte e ele deu aula durante mais de 45 anos na Art Student League de Nova York, né? Ele formou várias gerações de artistas, né, de ilustradores, muitas mulheres também ilustradoras, né, de moda e de todo tipo de material impresso, né? A gente tem que lembrar que a maioria das coisas de publicidade era tudo feito através dos ilustradores, né? Então tinha um mercado gigantesco nesse começo do século XX aí nos Estados Unidos e acabou essa obra influenciando muitos ilustradores do mundo inteiro, né? Aqui a gente tem os livros mais importantes
do Bridgman, né? Que influenciou aí várias gerações de ilustradores, né? Os livros dele, eu acho que quem estiver vendo esse vídeo aqui provavelmente já se deparou com algum deles. Os livros deles não são tão fáceis assim, né? Ele tem um estilo bem solto, a maioria dos exercícios produzidos aqui foi em aula mesmo, então não tem uma necessidade, uma atenção de acabamento, assim, então aos olhos de um leigo pode parecer meio rude, meio estranho, meio mal acabado, né? Mas o lance é a construção da anatomia ali, né? A proposta que ele usa de utilização dos blocos ali para as partes principais, cabeça, tórax e cintura, né? Então aqui tem os livros mais importantes, o Construct Anatomy, que é um clássico, mas aqui nesse webinário a gente vai usar o Drawing Life, né? O Life Drawing, que é uma versão aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas esses livros, eu acredito que quem já desenha há bastante tempo, assim, já devo se deparado com algum deles, né? Eles tinham umas versões nacionais, pequenas, assim, uns livros menores. Bem, aqui nós temos a escola, né? A Art Student League de Nova York, é uma escola de arte muito importante, né? Ela existe ainda hoje, então já é uma escola centenária, né? Formou muitos artistas em Nova York. Muitos foram alunos do Loomis aqui, ou do Bridgman, né? Falei Loomis aqui porque o Loomis também foi aluno do Bridgman. A gente vai ver aqui os alunos mais famosos dele. Então ele chegou a formar 70, estima-se, né? 70 mil alunos, né? Eu recomendo fortemente para vocês que estão vendo esse vídeo aqui que leiam o artigo que eu escrevi, que está no blog Método Da Vinci. E lá tem mais informações, assim, coisas mais detalhadas que não vai dar para abordar aqui nesse vídeo, né? Mas ele lecionou lá durante 45 anos, então aqui já dá para a gente ter uma ideia de como deveria ser divertido esse ambiente aqui dos artistas, né, nessa época, né? Bem, nessa parte aqui eu pretendo mostrar um pouco dos alunos famosos dele, né? Então aqui o Andrew Loomis, pô, para quem desenha, se você desenha e não conhece o Andrew Loomis, por favor, busque um livro dele, né? O Andrew Loomis é um grande ilustrador americano e a sua série de livros são importantíssimos, influenciaram muitos artistas, né? São incríveis até hoje, os livros dele também. Foi aluno do Bridgman. A gente tem o Norman Rockwell também. Norman Rockwell, incrível ilustrador, fez as ilustrações e as capas das revistas mais importantes americanas, né? Ele criou mesmo essa alma da América através da ilustração, né? Influenciou muitos quadrinistas, até hoje continua influenciando, né? Se a gente pegar o Alex Ross, totalmente influenciado pela obra de Norman Rockwell. E aqui a gente também tem o Will Eisner, né? O Will Eisner, grande quadrinista. O termo graphic novel foi inventado pelo Will Eisner, né, para denominar as obras dele. Então, o prêmio mais importante de quadrinho tem o nome dele. O Will Eisner também deu aula durante muito tempo, né? Então aqui é só para a gente ter uma ideia. A ideia do curso é justamente valorizar esses grandes mestres assim e utilizar o conhecimento deles para produzir artes contemporâneas, né? E buscar no passado essas informações. Assim como os renascentistas fizeram, né? Eles foram buscar no passado grego, né? A técnica e a proporção das formas, né, a maneira de como representar os movimentos. Então a ideia é justamente essa aqui nesse webinário, resgatar um pouco desse conhecimento e praticar mesmo. Bem, aqui é o livro que a gente vai utilizar nesse webinário, né? O livro do Bridgman. Então a gente vai desenhar aqui página por página, eu vou tentar ir traduzindo aos poucos o texto para vocês. Então eu vou tentar fazer, depende da lição, assim, eu vou tentar fazer 1, 2, 3 páginas, depende do tempo que me tomar, né? Então eu vou tentar fazer
um vídeo por dia, pelo menos uma pílula, assim, para que seja um estímulo para quem está vendo também praticar e ver que é simples, né? Se a gente colocar aí 10, 15 minutos por dia, em pouco tempo a gente vai ter um avanço grande assim na nossa arte, né? E ter esse costume de fazer isso, adotar um livro e tentar utilizar ele no sketchbook, produzir os estudos desse livro durante um tempo. Aí aqui eu queria falar uma coisa que eu acho importante ao estudar um artista como o Bridgman, assim, é entender um pouco de como foi produzida essas ilustrações, com que objetivo, né, e o que elas trazem de conhecimento artístico para quem produz, né. Então, assim, a maioria dessas ilustrações foi produzida em aula, né, num ambiente assim não confortável, onde você pode apagar, arrumar, então vocês vão perceber que os desenhos são mais soltos, né? Os desenhos dele não têm esse objetivo de representar o objeto perfeito, a linha, né? Tem muito essa coisa da expressão mesmo, do traço dele, né? E aí, para os artistas que pretendem estudar esses livros, o objetivo não é copiar exatamente cada linha, cada traço, mas é a gente entender o conceito que ele traz, né? Que é esse conceito das formas, né? Dos shapes, dos blocos, né? Entender a musculatura e a estrutura anatômica orgânica, né? De maneiras mais sólidas, mais blocadas, né? É a maneira como os escultores tendem a ver as formas, e aí depois a gente vai lapidar isso, né? Então eu falei aqui da obra dos mestres que foram alunos do Bridgman, e se vocês perceberem, ali a obra dele já é bem mais acabada, né? A obra do Bridgman, ela é mais bruta, né? Então, assim, o objetivo aqui não é exatamente copiar cada linha do traço, mas é entender o conceito dele, né? É esse conceito dos blocos, os blocos principais da cabeça, o tórax e a cintura, e os membros como se agregam e simulam o movimento e o volume da forma humana. Então, eu acho que isso é importante para a gente ter em mente e não tentar copiar, pegar o livro e tentar copiar tracinho por tracinho, né? A ideia é a gente compreender o que ele quer dizer ali e tentar traduzir da mesma maneira, né, graficamente. Ufa, então agora vamos desenhar mesmo, propriamente dito, né? Eu perdi esse tempo aqui fazendo todo esse preâmbulo aqui, explicando os próximos não vai ter essa introdução toda, a gente vai desenhar direto. Então eu vou tentar traduzir aqui essa página, né? A gente já está começando da página 11, eu não estou traduzindo aqui o editorial, daí depois tem todo o índice, aí a primeira aqui já é a página 11. Então ele está dizendo aqui, essa é a história da forma humana blocada, onde a curvatura, a torção e a rotação do volume dá a sensação do movimento mantido junto pelo ritmo. As diferentes etapas são organizadas em uma sequência de como desenhar a figura. Para o equilíbrio da luz e sombra, sua finalidade é despertar o sentido de pesquisa e análise da estrutura escondida por baixo. Espera-se que as ideias vinculadas no desenho e no texto desse livro possam permitir ao leitor avançar para ideias independentes e melhores. Bastante interessante aqui o texto, né? Então, vamos desenhar mesmo. Bem, vamos lá, então vamos desenhar mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Primeiro eu fiz uma linha vertical, né? Percebam que eu fiz ali algumas referências no modelo do Bridgman, né? Que é usar algumas linhas verticais para ter uma noção aonde o ângulo da cabeça está pegando em relação aos joelhos, em relação ao pé e à mão, né? Então, isso aqui é uma técnica muito simples, ele não propõe isso no livro, mas isso é uma técnica que normalmente os artistas utilizam, que é como se fosse uma ideia de um prumo, né? Uma linha com peso que vai criar um ângulo vertical 90 graus e vai dar uma noção para a gente de distância entre um elemento e o outro.
Então, por exemplo, vai me dar uma noção ali de distância entre o joelho e o final do pé, e o joelho e a posição da cabeça, né? Então, percebam que eu não estou usando nenhum tipo de medida aqui de proporção, né? Eu escolhi o Bridgman para esse webinário porque eu acho que ele complementa um pouco o que tem dentro do curso Método Da Vinci, né? No curso a gente vai trabalhar exatamente essa coisa do Canon, que é as proporções idealizadas ou que foram definidas como útil para a representação de um corpo ideal, né? Então, assim, o que eu aconselho para quem for seguir esse webinário e tentar praticar é justamente ter alguma noção já de proporção, porque ele vai falar bem por cima disso, né? O Bridgman aqui. Então, assim, não vai ter como você falar qual é o tamanho de um braço, qual é o tamanho da perna, né? O ideal é que a gente já tenha pré-instalado na mente como representar essas coisas. Percebam que ele não define muito bem, né? A gente não consegue identificar ali direito as mãos, os pés, então eu estou criando uma interpretação aqui. A gente tem que ter em mente isso, né? Isso provavelmente foram sketches rápidos, mas ele posiciona a linha e os ângulos dos músculos com uma precisão incrível, assim, né? Eu estou marcando aqui levemente as sombras, né? Para dar essa coisa do volume do corpo, né? Para parecer que ele tem mais do que a altura versus largura, né? Só definindo um pouco da linha. Então a gente não precisa fazer uma cópia, né? O objetivo não é esse. Então aqui é um sketch rápido, eu acho que eu não demorei. O vídeo está exatamente no tempo que eu estou falando com vocês e que eu estou desenhando. Então aqui é coisa de alguns minutos a gente já tem uma representação da figura, né? Então é uma página rápida, o objetivo vai ser fazer algumas páginas por dia, né? Então depende da complexidade da página, eu faço uma, duas ou três, para não tomar muito do tempo, e a ideia é que vocês possam também ter esse hábito, né, de praticar antes de começar a desenhar. Realmente seria como que exercitar um pouco da musculatura, né? E aí nada melhor do que utilizar um clássico desse. Então aqui vou usar uma facilidade do software para diminuir a minha figura e tentar representar as outras duas. Então, ó, eu vou aqui na ideia da cabeça, né? Então, já criar o ângulo para a caixa torácica, que é esse bloquinho aqui, esse segundo, né? Ele vai estar sempre focado nesses três blocos, né? Que é a cabeça, a cintura e o tórax, né? E os membros, eles ajudam a simular o movimento, mas o que cria naturalidade de ação para a representação da figura humana é justamente esses três blocos. Então, ó, aqui um sketch rápido, não estou me preocupando com proporcionalidade nem com acabamento, né? Mais pegar a ideia do ângulo ali. Então, não precisa fazer exatamente igual, né? A ideia é a gente entender a proposta do exercício, marcar um pouco aqui das sombras, né, para criar mais ilusão de volume. E a gente já tem aqui uma representação gráfica, né, de um movimento. Então percebam como dá essa naturalidade, né? E aí o objetivo é isso. Ele vai no livro do Bridgman aqui, ele vai tocar bem por cima nessa questão das proporções das coisas, né? Então eu acho que complementa bastante a ideia dos desenhos do Leonardo, né? Então vamos aqui para a terceira, o ângulo está diferente, né? Eu fiz a caixa torácica agora com um ângulo para a esquerda e a cintura com um ângulo para a direita. A gente vai estar sempre fazendo alternadamente o movimento para esses blocos. Então aqui um pouquinho dos membros e então uma coisa bem solta mesmo. Eu estou procurando não usar borracha aqui, eu aconselho vocês o mesmo, né? Tentar ir traçando direto. Percebam como ele marca essa coisa dos planos ali, das formas, né? Da caixa torácica, da cintura, um pouquinho de sombra para criar essa ilusão. Eu marquei ali melhor
o ângulo de cada objeto para a gente perceber. E vou tentar aqui fazer de novo, ó, caixa torácica, o centro, aí ó, um pouquinho para trás a cabeça, também dividida em planos, em frente e lateral, né? Aí aqui o ângulo da caixa torácica inclinada para esquerda, o ângulo da cintura, o oposto, inclinado para a direita. Tá? Então é bem simples aqui. O objetivo desse webinário é justamente que seja prático, né? Que vocês adotem esse costume de exercitar mesmo o desenho, né? Ao contrário dessa coisa de dom, é justamente ter essa prática contínua que vai elevar a qualidade. Então a gente vai para uma próxima página aqui. Então vamos para o texto primeiro, né? Ele está falando aqui: antes de fazer uma linha, você deve ter a concepção clara do que deseja desenhar. Em sua mente é necessário ter uma ideia do que a figura a ser desenhada está fazendo. Estude o modelo de diferentes ângulos, sinta a natureza e a condição da ação ou inação. Essa concepção é o verdadeiro começo do seu desenho. Você está vendo que ele está fazendo ali para a gente pensar antes de começar a rabiscar mesmo, né? Ou olhar bem a referência que a gente tem, ou pensar exatamente no modelo ou na posição que a gente quer fazer, mas hoje com a quantidade absurda de recursos gráficos e visuais, né, de fotografia, então é inevitável que a gente parta de uma referência, mesmo que seja de observação, mas a ideia que ele está propondo aqui é que a gente perceba, né, tenha essa mente de perceber os ângulos, né, perceber esses diferentes ângulos da figura e pensar nisso antes de começar a desenhar. Ele está falando, ali começa, né, quando você está, a concepção do verdadeiro desenho começa quando você está imaginando ou percebendo a referência. Bem, então vamos desenhar mesmo. Então, esse aqui é um modelo bem parecido com o Davi, né? Eles tinham bastante réplicas de estátuas clássicas para estudo, né? Vocês perceberem nas fotos ali da escola, vocês vão ver que isso é uma coisa que era comum, né, nas escolas de arte, ter réplicas de estátuas famosas. Então o que eu fiz? Estou tentando absorver a proporção da própria referência do Bridgman aqui, né? Traçando uma linha horizontal para me ter uma ideia de qual é o tamanho do joelho. Então eu fiz uma linha vertical, dividi em duas partes exatamente no meio. Eu sei que uma parte vai ser cabeça e tronco, a outra parte vai ser pernas e pé. Aí eu faço uma subdivisão de 1/4 para ter uma ideia da altura do joelho, mas eu fiz uma referência da própria figura dele e a princípio eu estou fazendo a representação da silhueta, né? Estou pegando só a forma externa ali e representando a silhuetinha bem devagar, tentando observar bem ali o desenho dele, sem construir muitos blocos, né? Não é o objetivo aqui, eu estou tentando entender primeiro ali o ângulo e indo bem. Eu sei que as páginas seguintes vai ter um passo a passo exatamente dessa figura, né? Que ele vai explicar ali, a gente tem que imaginar o tamanho do papel, da área útil que a gente tem, traça uma linha e dali a gente sabe que vai ser o topo até a extremidade da sua figura. Mas como a proposta é desenhar todas as páginas aqui, eu vou desenhar essa figura e também depois o passo a passo. Então eu estou indo buscando os ângulos aqui que representam aqui os músculos da perna, agora representando um volume da cintura, aí a caixa torácica, a altura do peitoral, o ângulo ali do ombro, né? Um pouquinho do pé aqui, só um triângulozinho, o outro a mesma coisa, mas o importante é que a gente já tem um esboço básico ali com uma figura relativamente proporcional e com um certo movimento, né? Que é a ideia ali do movimento clássico contraposto. A gente vai ter um
um dos módulos aí que a gente aborda detalhadamente a origem desse movimento no curso, né? Aqui eu tô levemente representando as coisas, né? O vídeo está bem em tempo real mesmo que eu estou desenhando. Então o objetivo é ir observando e representando. Não estou tentando fazer uma cópia literal assim. Estou tentando criar a minha interpretação e entender o exercício proposto, né? Então é basicamente isso. A gente vai fazer nesse primeiro vídeo aqui do webinário só essas 2 páginas, né? A gente teve uma boa parte aí de introdução. Os próximos a gente não vai ter toda essa introdução e vamos focar mesmo nos desenhos, né? Então eu estou representando aqui a clavícula, depois um pouquinho dos volumes ali do músculo do braço, né? Percebam que ele já deixa isso bem definido no conhecimento anatômico dele, é bem amplo, né? As poucas linhas que ele posiciona exatamente nos lugares corretos, onde vão criar uma ilusão de volume, né? De vinco, de sobreposição de volumes no corpo. Um pouquinho aqui da silhueta do braço. Aí a gente já tem uma forminha ali de uma pose clássica, muito parecida com o Davi do Michelangelo, né? Que é justamente essa ideia do contraposto aí, que é um clássico da representação da figura humana, que cria essa ilusão de movimento, né? Para que esses 3 blocos principais, que é a cabeça, a caixa torácica e a cintura, não estejam exatamente alinhadas, porque em nenhum momento a gente fica assim, né? Se vocês perceberem mesmo, e a ideia é justamente começar a perceber isso na vida real. Então eu vou fazer aqui uma leve linha mais escura aqui, como se fosse um lápis preto, né? Só para a gente definir o nosso esboço. Definindo aqui a silhueta das coisas, bem pensando mesmo antes de fazer cada traço, né? Olhando bastante para a referência, para tentar seguir ali o ângulo. Mas é isso, pessoal. Então a gente vai terminando esse primeiro episódio por aqui. Eu espero realmente que seja útil. É um desafio estudar um livro inteiro de um mestre. Então eu aconselho mais uma vez irem no blog e ler o artigo sobre o Bridgman. Tentem adquirir os livros, né? Se não, pelo menos esse que a gente vai utilizar, né? O Life Drawing. E até a próxima. Um abraço. Valeu!